Repórter Júlia Firmino, o prefeito de São Paulo criticou o presidente Lula por vetar o PL da dosimetria. Júlia Firmino chegando aqui com a gente com as últimas informações. O que falou o prefeito de São Paulo, também aliado de Jair Bolsonaro. Bem-vinda, boa noite, Júlia. Oi, Tiago, boa noite para você. Para quem está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, sim, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez críticas, então, ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a esse projeto de dosimetria que justamente reduz as penas daqueles que foram condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nunes disse, inclusive, que essa decisão foi tomada com caráter pessoal e sem respaldo legal. Nós separamos, inclusive, um trecho dessa fala do Nunes e a gente acompanha agora. A gente lamenta porque é algo que foi trabalhado dentro do Congresso Nacional, né, evidentemente pelos eleitos, numa quantidade muito grande de deputados e senadores, e, portanto, você leva esse tema para uma decisão pessoal que não tem um respaldo legal. Eu, como prefeito, muitas vezes eu fiz muitos vetos de coisas votadas, mas todos os vetos são baseados por conta de pareceres de alguma inconstitucionalidade ou por conta de alguma questão que não é possível a implantação, mas nunca por uma questão de perseguição ou por posicionamento político para se utilizar disso em discurso eleitoral. Então eu lamento, mas espero que não faça, mas se o fizer, eu posso dizer que eu tenho muita certeza que o Congresso vai derrubar o veto. Nunes fez essas declarações, Tiago, ainda antes justamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer de fato esse veto integral. Isso aconteceu ainda hoje aqui em São Paulo, na região norte da cidade. E na mesma oportunidade, quando foi questionado por jornalistas, Nunes também comentou sobre as mudanças que podem vir aí na prefeitura da cidade por conta de saídas de secretários que devem concorrer às eleições de 2026. A gente também tem um trechinho dessa fala do Nunes que a gente também acompanha agora. O limite é 27 de março para que os secretários que vão concorrer às eleições possam se desincompatibilizar, possam pedir a sua exoneração. Eu não tenho ainda nomes, não tratei disso, mas o critério vai ser o de sempre. A gente pode até receber sugestões de partidos, como eu recebi, por exemplo, do PL, indicação do Rodrigo Achiuchi, que foi uma grata satisfação para mim e para a cidade pelo seu desempenho. A Xuxa é um dos que vai concorrer, Então as indicações irão surgir, mas sempre, como eu disse, a decisão é minha do nome. Essas, então, declarações do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, em relação a essas possíveis mudanças nas secretarias da cidade de São Paulo e também criticando o voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o veto, aliás, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao projeto de dosimetria. Volto com você, Tiago. Júlia, mesmo sendo uma eleição majoritária, muita gente na prefeitura deixa cargos para disputar principalmente vaga de deputado federal ou outros cargos também. Você volta daqui a pouquinho na nossa programação. Deixa eu chamar aqui a Dora Kramer para falar ainda sobre a repercussão no Congresso Nacional. Ô Dora, se aventou até a possibilidade de se pedir o cancelamento do recesso para uma sessão extraordinária para se derrubar o veto do presidente Lula. Mas esse vai ser o caminho do Congresso, não é, Dora? Ou talvez possa haver alguma dúvida em relação a isso? Olha, acho que não tem nenhuma dúvida. Essa história de convocação é a chamada flor do recesso, A flor do recesso é aquela notícia que visteja quando não há outra coisa mais importante a ser dita. Não tem nenhum sentido dramático e os atores dessa história, governo e oposição, sabem disso, são pessoas adultas. Só as torcidas é que ficam aflitas, achando que tem uma grande crise. Não, o presidente Lula deu o recado para o eleitorado dele, o recado que precisava dar. Se ele faz a defesa da democracia, evidentemente que ele precisava vetar, contra a redução de penas. E a oposição deu o recado que ela precisava dar. Essa história não tem essa história que o prefeito Ricardo Nunes falou de ilegalidade do veto. Ora, imagine, isso é prerrogativa da presidência da República e ele, como chefe de executivo, sabe perfeitamente disso. Mas ok, se faz o jogo aí da política, o que eu chamo da cenografia da política.
Então, ilegalidade, aliás, foi o que ocorreu há 3 anos, né? E cumprir, lembrar que dos 1.399 condenados, réus, estão presos só 179. Ora, e aquilo que foi cometido nos 8 de janeiro, todo mundo viu, não resta a menor dúvida sobre a ilegalidade daquilo. Então, eu volto a dizer, Tiago, é um jogo jogado da política, essa história de veto, derrubada de veto, não tem ilegalidade nenhuma, não tem propriedade alguma. Se a oposição tiver votos para derrubar o veto, ok, é legítimo, é prerrogativa também do Congresso Nacional, e se alguém quiser recorrer, parece que o governo já sabe que esse veto será derrubado e não pretende ele, através da AGU, recorrer, e sim por intermédio, se for essa decisão, por intermédio de algum partido, recorrer ao Supremo. E aí resta saber se o Supremo vai se envolver nessa enrascada ou vai deixar a bola rolar como a política quer. Grigner, em relação à possível volta do debate sobre a anistia, existe algum tipo de espaço para isso, principalmente agora em ano eleitoral, se já lá atrás não houve nem o apoio dos presidentes das duas casas, né? É um debate bastante difícil, viu, Tiago? Justamente porque existe uma resistência, de fato, à questão da dosimetria. Como eu falei anteriormente, com essa indicação agora do Flávio Bolsonaro, parte do centro, a gente tem que lembrar do episódio aqui em que a União Brasil desembarcou do governo Lula e logo reembarcou novamente, né? Então, não é uma garantia de que o Congresso, vamos dizer, a oposição direita, centro-direita e o centro estão todos alinhados na questão da dosimetria. Se já é difícil na dosimetria, quanto mais na pauta da anistia. E aí eu acho que é importante a gente lembrar sempre da diferença desses dois projetos e do que se objetiva. A anistia é um processo constitucional, mas é também um processo puramente político. Agora, dosimetria, apesar de ter um impacto político, é uma análise jurídica daquilo que pode ser considerado como além do que é a pena prevista em Código Penal. Por isso que a dosimetria, ela foi encarada como essa tentativa de um meio termo para se agradar aí gregos e troianos e fazer a coisa andar um pouco mais para frente, né? Acho que é muito nesse sentido também que o prefeito Ricardo Nunes traz esse comentário. Mas, de fato, eu concordo, as cartas estão dadas, está todo mundo jogando o jogo. Resta saber se o STF, uma vez que esse veto for derrubado no Congresso, vai jogar esse mesmo jogo, como foi anunciado pelo relator Paulinho da Força lá atrás, dizendo que já estava tudo muito bem alinhado. Vamos ver. Reações já esperadas, Denise? Totalmente esperadas, né, Tiago? Não se poderia imaginar que o governo tomasse uma outra posição, outra medida, diante de toda a reação que ele teve desde o dia dos atos, efetivamente, de 8 de janeiro, lá atrás, logo após a posse do presidente Lula. Naquele momento, todos os poderes se uniram, inclusive do Judiciário, não só do Judiciário, mas também do Congresso, o Senado, a Câmara. Nós tivemos uma mobilização muito grande, inclusive por parte dos governadores, em defesa da democracia do país. Agora, você concordar com a dosimetria seria voltar atrás e ter um posicionamento político muito claro. É a posição do governo, da base do governo e a posição da oposição. Agora, eu acho que vale lembrar a posição da população em geral, que pode ser também do eleitorado. Nós tivemos uma pesquisa da Quest em dezembro, quando se discutia o projeto da dosimetria, em que 47% da população era contra a dosimetria, a redução das penas que foi proposta. Já 24% era a favor e 19% queria uma redução ainda maior. Agora, 58% via nesse projeto a intenção de se reduzir a pena para o ex-presidente Bolsonaro. Então, há essa divisão também na sociedade em relação a esse tema, que provavelmente vai parar no STF.